Fala, gente, tudo certo? Bom, se inscreve no canal, deixa o like. O Grêmio perdeu, cara. O Grêmio perdeu e o Grêmio perde uma grande chance de novo fora de casa de poder continuar, né, numa crescente e evolução, né, dentro da competição, porque a derrota sempre traz desconfiança. Eu até acho que o Grêmio não foi um jogo tão ruim do Grêmio. Tá? É um jogo ok, um jogo que teve desempenho até certo ponto, mas esse jogo passa por detalhes onde uma equipe se diferencia da outra. E eu tô falando de qualidade técnica, eu tô falando assim de algumas escolhas do Mano Menezes dessa partida e que não deram certo no jogo de hoje contra o Corinthians, que perdeu por 2-0. Eu vou te contar agora aqui no canal. Então já deixa o teu like, te inscreve por aqui, já deixa também o teu comentário pra gente conversar. Hoje a gente tá nesse jeitinho aqui, gravadinho, né? A gente tá fazendo um conteúdo mais específico só para analisar esse jogo. Então bora conversar comigo sobre essa partida. Vamos lá. Cara, começar pelo técnico Mano Menezes. O Mano, ele faz uma escalação diferente do jogo contra o Juventude no momento que ele coloca o Wagner Leonardo. Ele modifica um pouco para ter um pouco mais de saída de bola, talvez alguma movimentação mais pelo lado esquerdo, e o Wagner ele não teve uma partida muito boa. É até muito abaixo daquilo que se espera dele, porque eu acredito que em 2026 ele seja o titular no lugar do Kahneman, que vem naturalmente perdendo espaço, até por algumas atuações, né, irregulares que ele faz durante alguns jogos. O Wagner foi abaixo, o Grêmio não conseguiu ter a qualidade de enfrentamento, porque, primeiro, no esquema tático do Corinthians, o Grêmio não se achou. O Corinthians jogou com 3 zagueiros, o Corinthians jogou com 2 caras espetados pelos lados e muita movimentação no ataque. Por vezes o Memphis ia buscar essa bola no meio campo, o Yuri Alberto se movimentou, o Garro caía para os dois lados para confundir a marcação e pesar em cima dos laterais do Grêmio. Então o Grêmio não encontrou essa marcação de meio campo e por isso você, acredito eu, que percebeu ou pelo menos acha que o Arthur não fez um grande jogo. Não é. É claro que na comparação do jogo do Juventude para o jogo do Corinthians, o Arthur não fez uma grande partida, mas muito porque o esquema tático do Corinthians surpreendeu o Grêmio e colocou o Grêmio nessa situação muito diferente dentro da partida. E o Corinthians foi superior na ideia, na tática e principalmente na qualidade individual. O que fez a diferença no jogo? A diferença do jogo é sim a qualidade individual dos jogadores do Corinthians que se sobressaiu. A ideia do Grêmio, que não foi muito bem taticamente e também até faltou um pouco mais de entrega de alguns jogadores. Principalmente vejo no Edenilson isso. Eu acho que o Alisson ficou sobrecarregado em ajudar o João Lucas e aí vem um capítulo João Lucas. Cara, João Lucas, o que ele tem feito para ser titular do Grêmio no lugar do Gustavo? Não que o Gustavo ia mudar o jogo, não que o Grêmio ia ganhar, não diferente, mas assim, o João Lucas é só uma ideia para tentar convencer de que a contratação foi boa e de que ele serve para o Grêmio, mas é muito pouco. O Mano Menezes, na sua coletiva, ele fala sobre algumas situações que é muito pouco, a régua muito baixa para o Grêmio. A gente está exigindo demais, talvez, do Mano? Acho que não. E assim, a gente está num momento de análise sobre Mano Menezes 2026, que muita gente agora deve estar dizendo, ih, cara, para com esse papo aí de Mano Menezes 2026. Não existe isso, eu quero a troca do Mano Menezes. E olha, e por vezes a gente vê nos jogos fora de casa que talvez a ideia tenha que ser essa. Porque o Mano não consegue sair do mesmo, o Mano não consegue sair. Ele fala de uma construção que a gente vinha mal, aí depois a gente começou a fazer resultado dentro de casa, agora a gente já está evoluindo. Eu não acho que o Grêmio foi esse absurdo todo contra o Corinthians, tá? Ok, eu não acho que foi isso tudo. O Grêmio até finalizou mais do que o Corinthians, o Grêmio por momentos no jogo teve boas estocadas, boa chegada na frente do gol. O Amuso começou muito bem, por exemplo, mas depois que o Corinthians consegue o gol na bola parada, aí o jogo se transforma e ele ganha confiança, e o sistema do Corinthians também encaixou, e aí o Grêmio não conseguiu mais chegar, chegou no segundo tempo numa bola que foi alçada pelo Pavão para o André Henrique, estourou na trave, e aí foi isso basicamente o jogo do Grêmio. Acho que teve muito pouco, principalmente o Marlon foi muito abaixo. Tá? Acho que o Marlon foi muito abaixo. Isso também no nosso sistema defensivo é muito complicado ter um jogador que pesa tanto. Tá? Falhou na saída, por exemplo, teve uma confiança, acho que talvez muito elevada para sair com aquela bola no drible. O Wagner e o Marlon perderam para um jogador em duas divididas. Duas divididas eles perdem, aí a bola sobe para o Memphis, a bola bate na mão do Dodge e realmente acontece o pênalti. Não há o que reclamar do pênalti.
dá pra gente reclamar assim da expulsão, né? Dá pra reclamar da expulsão na jogada em cima do João Lucas. Aquela jogada é jogo brusco grave, não visava a bola, as travas acima da linha do tornozelo, um pouquinho em cima do tornozelo ali. Pra mim aquilo ali era uma falta de expulsão, é a única coisa que dá pra reclamar da arbitragem do Davi Lacerda, no restante passou em branco. Gente, Libertadores dá pra sonhar? Muito difícil. Com essa campanha fora de casa, a gente não vai conseguir nada no campeonato. A gente vai conseguir uma Sul-Americana e se livrar do rebaixamento. Ponto final. O que fica pro jogo do Cruzeiro? A gente tem uma boa campanha dentro de casa. Vamos tentar manter para ver se a gente consegue chegar em algum lugar. Essa é a visão, né? Eu acho que alguns temas vão a cada dia se esclarecendo e outros a gente fica sempre em dúvida. Wagner Leonardo ou Kahneman? Ele é titular ou não é? O Wagner é melhor que o Kahneman para jogar ali? Porque a gente fica nessa dúvida. Muitos falam, o Kahneman já passou, o Grêmio é maluco, renovou por 2 anos, é loucura, enfim. O Wagner hoje é titular ou não é? Porque quando ele tá fora, eu acredito que ele joga mais. O próprio Clássico Grenal, para mim, foi muito bom do Wagner Leonardo. Mas o Kahneman também teve partidas boas, tá? Só que, por vezes, eu não entendo a falta de repetição, ou mesmo... Porque zaga é entrosamento, né? Zaga é entrosamento, é entrega. E hoje o Wagner não foi bem e não conseguiu entregar aquilo que eu acho que poderia ser entregue, tá? Volpe, pra gente encaminhar o nosso vídeo, Volpe. O Volpe faz uma defesa sensacional na cabeçada do Yuri Alberto, nas costas do Wagner Leonardo, numa falha de marcação do lado direito do Grêmio, a cabeçada e o Volpe faz a defesa. Ele faz, mas depois ele falha na saída de gol. E de novo, uma falha muito parecida, que é um erro recorrente do Volpe. Tem uma saída de bola contra o Vitória lá no primeiro turno, na estreia dele, basicamente, segundo, terceiro jogo dele. Eles têm uma saída de bola toda trabalhada e também acaba ocasionando um gol que, assim, gente, um time que vem tão irregular como o do Grêmio, não pode acontecer esse tipo de coisa. Não pode acontecer esse tipo de falha num jogo como esse do Corinthians, aquele do Vitória. O Volpe precisa... Ele sabe que ele vive numa linha muito equilibrada, ele precisa sempre estar convencendo o torcedor de que ele é o bastante, que ele é o cara para ser titular. Hoje não foi. Então, se a gente juntar uma partida fraca do João Lucas, se a gente juntar um zagueiro que não foi também Wagner Leonardo, se a gente juntar um goleiro que falha na hora importante, se a gente juntar um técnico que não faz a escalação necessária e é sucumbido pelo esquema tático do técnico do time que está jogando em casa, o que acontece? Uma derrota de 2-0, que deixa escapar uma vantagem boa de tabela, nos preocupa novamente, mais perguntas, menos afirmações e muita coisa por acontecer ainda. Mas a gente vai lotar a arena para tentar vencer o Cruzeiro, uma parada dificílima, muito complicada dentro de casa, uma partida complicada, mas a gente tem que entrar para tentar buscar esse resultado, tá beleza? Gente, peço mais uma vez, né, desculpas pelo conteúdo hoje um pouco diferente no canal, é uma coisa assim mais compacta hoje, mas é para deixar minha impressão sobre o jogo. Amanhã a gente está de volta aqui no canal, sim, aí com a nossa live tradicional, com os recados, superchats e com todos vocês opinando sobre essa derrota do Grêmio, porque mais uma vez a gente viu que o Grêmio fora de casa não consegue se regular, não consegue entregar aquilo que a gente espera. O Grêmio precisava de uma vitória importante contra o Corinthians, ela não aparece. E cada vez mais a gente fica se perguntando mais e mais questões. Wagner, Volpe, João Lucas, Mano Menezes, muitas perguntas a se fazer. A gente precisa resolver isso o quanto antes. Tomara que contra o Cruzeiro uma vitória mais uma vez bem afirmada, a gente consiga voltar para uma evolução de time, porque a gente tem batido na trave, a gente está sofrendo há muito tempo com o Grêmio, não consegue achar solução. E realmente a gente está patinando aí no Brasileirão. E tomara que a gente consiga uma volta para o campeonato mais importante da América, que é a Libertadores, né, gente? É muito difícil ver o Grêmio tanto tempo longe de um campeonato como a Libertadores. Beleza, gente querida? Um grande beijo, um grande abraço. A gente volta na sequência, a gente volta amanhã com o nosso madrugadão, a gente vai dar uma boa descansada, a gente está precisando também botar a cabecinha no lugar e resolver, né? Porque a vida segue, a gente está sempre tentando aí fazer o melhor, né? Nem sempre é possível, mas às vezes a gente tenta fazer o que dá, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, se comportem por aí, se inscrevam no canal, a gente está bem pertinho dos 30 mil. Talvez hoje, se a live fosse normal, a gente alcançaria os 30 mil, mas sem condições hoje, realmente a gente precisa, às vezes, também colocar algumas coisas mais importantes em primeiro lugar, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem bem, a gente volta amanhã aqui no Madrugadão com o Charlie Veloso. Beijo no coração, se comportem, valeu, tchau, tchau.